Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você? Hoje é o nosso terceiro vídeo onde eu vou contar para vocês a minha história na Europa. Eu já contei como foi o nosso primeiro ano que chegamos na Europa, na Itália, nosso 2001. Lá eu conto como conseguimos uma casa, como conseguimos o nosso primeiro trabalho, porque eu acredito que com a minha história eu vou inspirar muitas pessoas, ajudar ao menos em alguma coisa e com isso você realizar algo que você quer. Então nesse vídeo de hoje eu vou contar como se desenrolou os nossos primeiros trabalhos na Itália. Então vamos lá para a nossa história. O segundo ano que moramos na Itália, em 2002, eu continuei trabalhando naquela família. Eu trabalhei lá com a senhora, era uma pessoa muito gentil, muito educada, e junto com ela eu trabalhei também com a filha, mas ela também tinha muitas netas. Ela tinha 2 filhas e muitas netas, e todas elas eram adolescentes. Então eu trabalhava um pouco com a senhora, um pouco com as netas, um pouco com a filha. Mas eu trabalhei com essa filha que tem 5 filhos. Tinha na época uma criança 3 aninhos e ela precisava de uma babysitter, e então a senhora me pediu se eu podia tirar alguns horários do dia para ir dar uma mão para ela, para ajudar ela com a criança. E eu falei que sim, né? Tanto estava livre, para mim era melhor. E eu fui trabalhar lá. Só que a diferença de eu ser babysitter dessa criança era que ele era uma criança importante, era filho de um árabe muito poderoso. Só que eles estavam num período da vida deles que eles estavam meio que se separando, estavam já separados e estavam meio que brigando por causa da criança. E foi bem no período ali que aconteceu a queda das torres. Foi blocado tudo, os Estados Unidos não deixavam mais os árabes entrar nos Estados Unidos, foi um caos. E a Itália a mesma coisa, tinha controle, um monte de coisa. E eu lembro que esse pai dessa criança não podia entrar na Itália por causa dessa situação que estava, ele não conseguia entrar na Itália, não conseguia um permisso para entrar para ir pegar a criança. E ele tinha uma babysitter, e a babysitter dele era uma inglesa. E ela viajava com essa criança para todo lugar, era sempre ela que estava junto, praticamente foi ela que desde que a criança nasceu, ela sempre estava junto, sempre foi babysitter dele, que por isso que a mulher precisou de alguém para ir lá cuidar da criança, porque ela mandou a babysitter embora, disse para baby, até eu tinha visto ela algumas vezes ali, tinha visto o menino e tal, mas eu nem pensava que ela ia me pedir para mim cuidar da criança. E daí ela mandou a babysitter embora, disse: não preciso mais do teu trabalho, você pode voltar. E a babysitter, o que ia fazer, né? A mulher era a mãe da criança, ela voltou. E o pai ficou furioso com isso, não aceitou da babysitter ter deixado a criança lá e tal. E eu cuidei dele por um tempo. E eu me lembro que o pai ligava lá e tentava falar com a mulher não queria falar, daí passava para a criança falava um pouco. E a outra moça que trabalhava na casa para essa mulher, ela fazia a limpeza e eu tava ali por causa da criança. Ela falava: nossa, o pai tá desesperado, ele quer entrar na Itália, mas não pode por causa desse problema das torres e tal. E ele quer muito levar o menino embora, mas a mulher não deixa e tal. Aquela confusão, né, de família quando tá separando, que tem os filhos no meio. E eu ficava assim impressionada porque eu sabia que o menino era filho desse árabe. E eu fiquei trabalhando com ele ali apenas 3 meses. E logo o pai entrou em acordo com a mãe e a mãe devolveu a criança. Que assim que a mãe concordou de devolver a criança, porque para ela não tinha tanto interesse de ficar com o menino. Ela já tinha 4 filhos que não eram ainda adultos, eram todos adolescentes. Um deles tinha 8 anos, todos do mesmo pai. O único que não era esse, que era filho do árabe, do segundo relacionamento dela. E daí eu lembro que na época o pai mandou imediatamente a babysitter ir buscar a criança na Itália. Ela foi no mesmo dia e já levou a criança no mesmo dia. E quando eu voltei a trabalhar no outro dia, o menino não estava mais. Daí eu falei: nossa, né, e o menino? Eu falei: ele não tá? Ele viajou? Daí ela falou assim: não, o pai dele já veio buscar. Daí ela falou: não, o pai não, a babysitter veio buscar e ele voltou para casa dele. E eu fiquei assim, falei: nossa, né? Mas meio decepcionada até de saber isso, que ela deu a criança pro cara lá,
deu a criança, eu tava. Daí a única coisa que ela falou, que era pra mim destrancar, tirar todas as roupas que tinha no armário, que ela ia eliminar todas aquelas roupas que ela não queria. E daí ela mandou eu separar tudo numa sacola. E eu separei, né? Peguei, fiquei até meio chateada e tal, né? E ela ia mudar de casa, ela ia pra uma casa maior, uma mansão, uma casa enorme. Ia sair daquele apartamento e ia pra uma outra. E aquele apartamento já era gigante, já era muito grande, era lindo o apartamento. E ela ia dali para um outro. Então, logo ali, ela logo já estava mudando e tal, eu precisava já eliminar algumas coisas. E no embalo eu trabalhava para a mãe dela e para ela, porque dela começou a gostar de mim, começou a ver que eu era assim rápida para fazer as coisas, que eu levava jeito para arrumar as coisas. Ela me pediu para mim continuar então trabalhando para ela, já que não ia mais ficar com o menino, mas que eu trabalhasse para ela e ajudasse a cuidar o outro menino dela de 8 anos. E eu, ok, né? Pra mim tava bom, eu também gostava do ambiente, gostava de estar ali. Então ela começou a fazer as mudanças na casa, a eliminar algumas coisas, móveis, roupas. E uma das coisas que ela quis eliminar foi o berço da criança. E ela falou: eu não quero mais esse berço, porque o meu filho maior não dorme mais em berço, tem a própria cama dele, então. Se você conhece alguém e quiser dar para alguém esse berço, você pode fazer o que você quiser com o berço. E as roupas também. E daí, como eu tinha uma garagem enorme lá em casa, era muito grande a garagem, tinha outro quarto também que. Eu falei, então eu vou ficar pra mim essas coisas e daí depois a gente vê o que que faz, porque eu não vou jogar no lixo. E eu também não conhecia ninguém que tinha criança pequena. Eu levei as coisas todas pra casa, o berço, as roupinhas e aquilo, e até os brinquedos. Ela deu até brinquedo, era muita, 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 muita coisa. E eu lembro que eu fiz uma seleção de coisas que eu mais gostava, do que eu queria. E fiquei com as roupas melhores, com as roupas que eu mais assim achei bonita e conservei o berço e a cadeirinha. Mas imagina, eu nem pensava de ter filhos, nem nada. Mas o que eu fiz? Eu deixei guardado, eu tinha espaço na casa, deixei ali guardado e ficou ali. E tá. E isso levou algum tempo ainda para ela mudar de casa, enfim, só sei que já ali naquele primeiro ano ali que eu estava trabalhando, isso em 2002, eu comecei a ganhar muita coisa. Muita, muita coisa. Ela ia eliminando coisa que ela não queria mais. Ela mandava colocar tudo em sacos preto, aquele saco preto de lixo. Ela dizia, pega um saco lá pra mim que eu vou eliminar algumas coisas. E ela ia eliminando e jogando tudo ali dentro e colocando. Dizia, olha, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais. Aquilo que ela não queria, ela dizia, se você conhece alguém, dá pra alguém, põe lá na lata de... Porque na Itália tem muito dessas coisas de ter aqueles contenitor grandão, assim, para você colocar roupa que você não usava mais, roupas usadas. E o que eu fazia? Então eu levava para casa, fazia uma seleção daquilo que eu gostava, que eu achava mais interessante, de roupas, era de tudo, era bolsa, sapato, tudo. Uma coisa ficava para mim, outras coisas eu guardava para me levar para o Brasil quando eu fosse para o Brasil, e outras coisas eu colocava nesses contenitor. E assim passou. Depois comecei a trabalhar numa outra casa, cuidar dos gatos dela e cuidar de consequência da casa dela. E ela era recém-casada e eu comecei a trabalhar lá também. E também adorei trabalhar lá. Gostei muito de trabalhar lá porque era uma casa novinha, era tudo novo, era tudo bonitinho. Então não era nada difícil de limpar, de colocar em ordem. E eu sempre gostei de decoração de casa, sempre gostei de coisas assim para decorar. Então eu gostava, era um ambiente tranquilo. A diferença dessa para outra família é que essa trabalhava com produtos de beleza, produtos de para farmácia. E o que acontecia? Ela tinha milhares de produtos de maquiagem. Ela tinha muita, mas ela tinha muita coisa. E o que acontecia? Quando ela dava uma sistemada, não era muita coisa, ela dava uma sistemadinha, ela eliminava um monte de coisa e me dava e dizia, esse aqui é para você. Faça o que você quiser, dê para suas amigas, jogue fora, veja o que você quer, o que você não quer. Esse é teu. Eu tô eliminando algumas coisas que eu não quero mais, que eu não consigo usar, então é inútil ficar aqui. Então pode levar para você. E eu ficava assim, meu Deus, mas isso é verdade? Isso é assim mesmo? Sabe? Eu ficava assim, impressionada. Claro que não era todo dia que ela fazia isso. Isso era a cada 2 meses ela resolvia fazer uma limpeza nas coisas dela. Mas sempre alguma coisinha ela tava me dando. Sempre. Sempre assim. E a outra família lá, a mesma coisa. Tava sempre eliminando alguma coisa. Era assim, era incrível aquelas coisas que aconteciam. Eu ficava assim pensando, nossa, mas acontece isso com todo mundo? E enquanto isso, meu marido arrumou um outro trabalho, começou a trabalhar numa fábrica de plásticos. Lá eles produziam copos, pratos e talheres de plástico.
era turno que ele trabalhava, ele fazia da meia-noite às 6, e depois das 6 ao meio-dia, e depois do meio-dia às 6, depois das 6 à meia-noite, e assim ia, girando o turno. Todo o ano de 2002 ele trabalhou ali. Em 2002 eu fui pro Brasil. Fui pro Brasil porque 1 ano e meio que eu não via a minha família, então eu decidi ir pro Brasil e eu não tinha documento. Meu marido só que tinha o permesso, eu não tinha nada. E eu fui pro Brasil, fui junto com alguns conhecidos nossos que também estavam indo, e para mim não ir sozinha, eu fui com eles. E fiquei no Brasil 45 dias, passeando, visitando minha família, levei um monte de coisa, levei várias malas cheias de coisas para minhas irmãs, para os meus amigos, e, enfim, levei muita coisa. Tudo. E aí, na volta, quando eu voltei para a Itália, eu quase fui deportada, por assim dizer. Eu acho que é essa a palavra que eu uso, deportada.